A equipe econômica discute a possibilidade de prorrogar os pagamentos, mas reduzir o valor das parcelas, de R$ 600 para R$ 200, valor que, de acordo com o Ministério da Economia, se aproxima da média do que pagam os beneficiários do Bolsa Família. Não dá para continuar muito, que por mês custa 50 bilhões de reais. A economia tem que funcionar. E alguns governadores temem ainda em manter tudo fechado. Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Fica até difícil da gente dar um olá, um bem-vindos, diante de uma notícia tão triste como essa, né, meu caro irmão? Porque por mais que a pessoa seja leiga ou ignore os assuntos que a gente vem falando aqui, não acredito que existe uma elite, que tudo que acontece aqui é feito proposital, por mais que a pessoa negue esses fatos, é impossível que ela não veja, ela não entenda que esses R$ 600 tem sido a válvula de escape de muitas famílias. Vocês lembram, devem lembrar que no começo, vários especialistas estavam dizendo que caso o Brasil não voltasse logo com a sua economia, nós teríamos aqui uma situação de um inferno na terra. O caos tomaria conta do nosso país, seriam saques por todos os lugares, a lei e a ordem simplesmente ia sumir, a polícia não ia dar conta e teríamos uma situação realmente difícil aqui no país. Era o que diziam. O governo desde o começo, embora essa mídia podre não tenha falado isso para você, e a gente vai explicar o motivo disso um pouquinho mais para frente, embora eles não tenham explicado para você, desde o começo a ideia deles era pagar apenas R$ 200. Mas o outro lado que quer voltar ao poder viu que isso é impossível, não dá para sobreviver com esse dinheiro. E não pelo povo eles disseram, não, vamos aumentar para 600, não foi pelo povo, mas pensando nas próximas eleições, para usar isso como argumento. E aí aprovaram lá os R$ 600. E isso, graças a Deus, tem mantido um certo equilíbrio no país. Embora seja muito pouco, você vê a renda, né? A vida que as pessoas que têm esses R$ 600 por mês estão tendo, e muitas nem conseguiram receber, mas as que conseguiram ajudam às vezes o outro que não consegue, que o pobre ele é assim. É por isso que Deus sempre abençoa o pobre, porque mesmo ele tendo pouquinho, ele faz questão de ajudar o outro irmão. Às vezes o rico tem condição de fazer isso e ele não faz. É por isso que o nosso Yahushua disse, né? É mais fácil um camelo atravessar pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Não é pelo valor, né? Pessoas não entendem isso. Não é por ele ter muitos bens, é pela ganância, pelo cara ser incapaz de ajudar o próximo. Aí tem aquele pobre que não tem, né, condições de ajudar, mas ele ajuda. Então Deus olha isso. E aí nesse caso, você vê a cesta básica que esse pessoal faz, você só vê fubá, um feijãozinho muito pouco, né, um arrozinho, e a maioria é fubá, farinha e ovo. As pessoas nem carne estão comprando ovo, só isso. E assim continuam se alimentando e vem atravessando esses meses aí. Porque o Bolsonaro sabe disso, você sabe disso, a mídia sabe disso. O país, embora alguns lugares tenham retomado a economia, mas boa parte do país, isso é fato, não abriram ainda. E estão literalmente perseguindo aquele carinha que tem um lava-jato, aquele camelô, aquele vendedor ambulante. Essas pessoas estão sendo humilhadas. Tá cheio de vídeos aí na internet, eu não vou mostrar para não bloquearem o vídeo com essa desculpa, que eu tô mostrando violência, não é? Porque hoje estamos na época da censura. Você não pode mostrar a verdade. Mas isso tem aos montes aí, você vê o pessoal sendo humilhado o tempo todo, preso a mando de prefeitos, a mando de governadores. Ah, Davi, mas o presidente não tem culpa. Mas eu sendo presidente, você sendo um presidente nacionalista, não iria fechar os olhos para essas coisas. Ia primeiro resolver isso, para depois vir com essa proposta, né, de R$ 200, porque você sabe que não dá. Eles são tão inteligentes, gostam de testar tantas coisas, porque eles mesmos não tentam sobreviver com o preço que está os alimentos com R$ 200. Por que eles não fazem isso? Eles não fazem isso porque eles sabem que é impossível. E tem mais, meu caro irmão. Além de ser R$ 200, isso ainda não vai ser para todos. Vai ser menos gente ainda beneficiada com esses R$ 200. Veja que absurdo. E ainda comparam com o Bolsa Família. Não, porque o Bolsa Família é R$ 200. Mas aquilo ali é apenas um complemento. Esse auxílio está sendo usado literalmente, não deveria ter esse nome de auxílio, porque ele está sendo a única coisa que as pessoas têm como renda. A boa parte da população tem como renda, para matar a própria fome. Vários especialistas inclusive dizem que graças a esse valor que o governo paga, é que a economia está girando ainda, que a situação no Brasil não é pior, que o dólar não está mais alto ainda por causa disso. Porque isso faz as coisas girarem. O pobre que compra seu alimento, ele está pagando imposto para o governo e isso volta de novo para o cofre público. É diferente daquele bilionário que compra um carro importado
É diferente daquele cara que compra o seu iPhone de última geração. É diferente. Isso aí, quando faz esse tipo de compra, ele enche ainda mais os cofres dos senhores do mundo. Literalmente o dinheiro sai da nação e vai para essas empresas. Agora, o pobre, quando compra o feijãozinho, ele ajuda o agricultor. Ele ajuda aquele dono de granja. É diferente as coisas, mas eles sabem disso. Mas mesmo assim, como eles querem causar o caos, eles fazem esse tipo de coisa. E ainda tem gente, meus caros irmãos, que é o que é mais triste, né, que ainda consegue gritar mito. Dá uma olhadinha aí que essa proposta que eles estão fazendo aí de R$200 já é desde o começo. Essa matéria da própria mídia, era de 5 do mês 5. E já se falava que eles queriam, né, revogar o que já tinha sido aprovado. Já faz tempo que eles vêm com essa. É porque eles usam a técnica, meus caros irmãos, que muitos youtubers falam aí, né? Muitos youtubers, cada um fala do seu jeito, que é cozinhar o sapo na água fria, na água morna. Isso realmente é um experimento maquiavélico deles. Eu quero inclusive ler para vocês, eu acredito que você já ouviu muito esse ditado, né? Não, estão cozinhando o sapo em água morna, mas tenho certeza que você não viu a experiência real sobre isso. Eu vou ler para você, eu faço questão, porque é o que estão fazendo agora. Já digo logo de antemão. Olha só, escuta isso. Vários estudos biológicos demonstram que um sapo colocado num recipiente com a mesma água de sua lagoa, não qualquer água, tem que ser a mesma água da lagoa dele, ele fica estático durante todo o tempo em que aquecemos a água. Mesmo que ela ferva, o sapo não reage ao gradual aumento da temperatura, mudanças de ambiente, e morre quando a água ferve. Entende, meu caro irmão? Olha como esses caras são maquiavélicos. Eles perceberam que se você pega, né, o sapo ali com a aguinha que ele é acostumado a nadar da lagoa dele e coloca ele dentro de uma panela num fogão com essa água, ele não sente a água esquentando. É exatamente o que acontece com o povo brasileiro. Eu mostrei pra vocês em um vídeo mais antigo. Antigo não, fala que umas 2 semanas ou menos, que eu fiz um vídeo mostrando que aprovaram, né, o fim do auxílio emergencial. Coloquei o nome lá de vários deputados que literalmente traíram a nação, traíram o seu povo brasileiro, condenando literalmente o povo a cair duro de fome. Celso Russomano no meio, vários deputados aí que se dizem a favor do povo, assinaram lá para que realmente o governo possa parar com o auxílio emergencial. Então isso foi feito, já faz tempo, há dias, porque tudo é feito por etapas. A mídia não te fala isso. Olha, os caras estavam planejando isso aí desde o começo, porque o auxílio emergencial foi uma coisa que foi aprovada como emergência mesmo, então o governo não pode simplesmente tirar. Entende, meu caro irmão? Já foi feito o levantamento e viu que as pessoas estão conseguindo sobreviver por causa desse auxílio, então ele não pode tirar, é uma coisa de emergência. Então foi votado, foi aprovado que o governo pode sim acabar com isso. Foi feito, como eles chamam, democraticamente. Os caras que você elegeu te apunhalaram pelas costas. Essa aqui é a verdade. Veja esse nosso vídeo que tá aí, tá ainda no ar, graças a Deus. Não sei até quando, porque literalmente estão tirando tudo. Até aquele vídeo da Xuxa, que eu falava, né, do novo livro que ela quer lançar para crianças com a temática LGBT, também foi tirado do ar. O YouTube disse que não é um vídeo adequado, é um vídeo imoral, né? Não tem nada o vídeo. Quem assistiu sabe. Tirei do ar ontem. E aí, por isso que eu digo, assiste esse aí do auxílio emergencial, que tem o nome de vários deputados lá. Anote o nome do seu, que você votou nele ou conhece, para você nunca mais votar num cara desse. Eles aprovaram isso. Então o governo está dentro da democracia, está dentro da legalidade. E agora ele pode baixar esse valor aí para R$200, que eles sabem que não dá nem para você comprar picolé. Imagine uma feira. Imagine se alimentar com esse dinheiro. E para piorar a situação, vários governadores e prefeitos canalhas ainda proíbem a população de ganhar o seu pãozinho. Então veja como é difícil a situação do brasileiro. Em contrapartida, meu caro irmão, você viu algum desses caras abrir mão dos seus salários, diminuir o salário deles? O fundão eleitoral acabou? Você ouviu falar nisso? Não, né? Você não viu porque não vai ver. O que você está vendo aí, meu irmão, são as etapas de um plano para literalmente entregar a nossa nação e as pessoas aceitarem isso e entenderem como, olha, é o jeito, tem que ser assim, a situação realmente está muito ruim. Então tem que ser assim. O Guedes, veja só essa foto, eu também não vou falar agora porque a matéria tem que ser feita extensa, tem que ser bem explicada. Mas olha a cara de alguém que está prestes a vender algo, né? Porque segundo ele não dá lucro e na verdade é uma mentira. Ele vai vender empresas estatais brasileiras construídas com o nosso suor, o nosso patrimônio. Ele vai entregar isso para os donos do mundo a preço de banana. E
A cara dele é de alegria. A cara dele é de alguém que ganhou na loteria. Olha só, ele perde até a compostura. Vê bem essa imagem aí, porque descreve bem quem são esses caras. Me diga, meu caro irmão, se você tivesse que vender a sua casa, você se abriga nela, né? Por algum motivo você tivesse que vender o seu carrinho, sua moto, você estaria com essa cara tão feliz? Eu acho que a pessoa ficaria feliz assim quando tá comprando, né? Ganhasse um prêmio na loteria. Mas o Jegues, meu amigo, é só alegria. E aí eu não posso acusar, né? Porque eu não tenho provas. Mas eu sei que esses caras, pessoas como ele, como FHC, depois que entram na política ficam bilionários, podres de rico. Até a 10ª geração dos caras ainda vão viver do dinheiro que eles têm. E a pergunta é, como é que pode isso? Se o ordenado desses caras não permite isso. Como é que pode, meus caros irmãos? Ninguém se pergunta. E ainda por cima ainda grita um mito pra um cara feito Bolsonaro, que tá vendo tudo isso acontecer e não tá nem aí, ainda justifica como ele fez. É muito triste, família. Essa posição de submissão do Brasil só vai levar a novos impostos. Quando as pessoas veem um cara desse fazendo o que eles estão fazendo e ainda grita mito, aceita tudo calado, achando que é melhor fazer isso mesmo, vamos tentar, o resultado se reflete em novos impostos em cima de nós, porque quando o Guedes privatizar mais essas 3 empresas, e depois eu faço um vídeo mais específico sobre isso, nosso país empobrece e a única fonte de renda deles, né, aquele dinheiro que eles ganhavam ali, por exemplo, pega aí, ó, o dinheiro que entra hoje, quando a gente paga internet, quando você paga conta de celular, tantas coisas, né, esse dinheiro que deveria vir para os cofres públicos, vai para essas empresas dos donos do mundo. A Apple agora, inclusive, superou o PIB do Brasil. Vou fazer uma matéria também específica disso. Superou o PIB do Brasil, ou seja, a empresa vale mais do que a nossa nação inteira com a gente dentro. Como é que pode isso no meio de uma pandemia, no meio de uma crise? Ninguém para pensar, meu caro irmão. Quando a gente fala as coisas aqui, isso é teoria da conspiração. Os donos do mundo são donos de tudo. 13 famílias dominam tudo. Pessoas que ainda lutavam pelo povo, nos Estados Unidos mesmo, viram o Rockefeller fazendo isso, o JP Morgan, e levaram esses caras lá pra corte e disse, olha, vocês não podem mais fazer isso. Só que eles tiveram outra ideia brilhante. Disse, não, então vamos criar as partições. É melhor ainda, porque a gente cria uma empresa que supostamente concorre com outra empresa, domina tudo pelas sombras e as pessoas pensam que tem 2 empresas ali competindo. Só que as duas regulam o preço do comércio e tudo mais. Mas as pessoas acreditam que existe realmente uma luta de empresas contra empresas. Essas faces começam a aparecer e ficam mais fácil da gente entender que de fato são faces quando a gente vê, por exemplo, né, quando houve aqui, quem gosta de carro sabe, o motor AP, por exemplo. Motor AP, esse motor tão querido por os entusiastas que aguentam preparação, 500 cavalos, 1000 cavalos, você vê o tempo aí todo. Mas aquele motor ali foi feito por 2 grandes rivais, a Ford e a Volkswagen. Disse, não, vamos montar um motor juntos e os nossos carros ficam usando. Mas não são rivais, não se odeiam, não vivem competindo. A competição existe só da boca para fora, porque os preços inclusive são tabelados, é tudo parecido ali. Eu falo isso aqui o tempo todo, dou esse exemplo, porque o mercado automotivo é um belo tapa na cara da população que de fato todas essas empresas pertencem aos mesmos donos, direto ou indiretamente, que é as 13 famílias que estão se apoderando de todas as riquezas, as fontes de riquezas dos países, e aí vai gerar essa situação de caos, porque precisa vir esse caos para que as pessoas aceitem o governo mundial. E aí, você não tem dúvida que agora o Guedes está planejando vários impostos e ainda tem a cara de pau de dizer, não, nós estamos diminuindo os impostos. Em vez de pagar 3, você vai pagar 1, que supera os outros 3 juntos. Ele cria o 4º e o 5º, mas tira os outros 3 e coloca num só. Cara, eu vou explicar isso melhor em outros vídeos, meus irmãos, mas tem coisa pra gente ver aqui que se prepare. Se prepare, se alimente bem, como eu falo aqui, né? Pega aquela sua canjiquinha, porque, meu caro irmão, só vem bomba aí pela frente. Mas eu acredito que a melhor coisa que a gente faz é se informar, porque você sabe que hoje em dia tem vários youtubers, várias pessoas influentes aí trabalhando para esses caras e passam essas notícias todas distorcidas para vocês, e você vê, a pessoa que tiver o mínimo de consciência, de inteligência, ela vê. Quando você vê vídeos de esquerda, você só vê falar mal da direita. Quando você vê vídeos da direita, você só vê falar mal da esquerda. Cada um na boca de quem está defendendo é perfeito. É uma polarização de um jeito que a gente nunca viu no Brasil, na história do Brasil antes. É verdadeiramente absurdo, meus caros irmãos. A gente não pode fazer parte disso. Então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, mostre para mais um amigo. Lamento mais uma vez que
o auxílio seja cortado, porque eu sei o que isso vai gerar na população. E peço que Deus intervenha, né? Arranje logo a cura para isso, coloque um fim nessa pandemia, porque só Deus mesmo para nos livrar desse cenário apocalíptico que esses caras estão preparando para a gente. Então vamos rezar, vamos pedir pelos nossos irmãos, meus caros irmãos, para que Deus realmente tenha piedade de nós. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.